Olá, meu nome é Heloísa Fantini Barrichello, eu sou discente do curso de Medicina Veterinária na Universidade Estadual de Maringá e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do conhecimento de veterinários e estudantes sobre a perspectiva de uso terapêutico de canabinoides em cães. Para contextualizar, a cannabis sativa é uma planta da família Cannabiaceae que pode ser utilizada para fins produtivos, recreativos e também terapêuticos. Em alguns países, como o Canadá, a venda de produtos à base de cannabis já é liberada, porém não para medicina veterinária. Em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos, a prescrição, nesse caso, já é liberada para médicos veterinários. E por conta dessa liberação em diversos países, tem-se aumentado os relatos científicos sobre a exposição dos animais aos canabinoides. No Brasil, a Anvisa já liberou o uso de produtos à base de cannabis para pacientes refratários a outros tratamentos ali para epilepsia. E atualmente corre no Congresso Nacional um projeto de lei que visa a liberação do uso medicamentoso de derivados da cannabis sativa, tanto para humanos quanto para animais. O delta-9-tetrahidrocannabinol e o canabidiol, eles são os fitocannabinoides mais estudados sobre o uso terapêutico, e já foram identificados em roedores efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e também ansiolíticos. Para cães, já foi demonstrado experimentalmente efeitos analgésicos da cannabis em pacientes com osteoartrite, porém outros estudos apontam que os resultados obtidos para outras espécies, como por exemplo os camundongos, podem não ser os mesmos para cães. E além disso, deve ser levado em conta os efeitos tóxicos dos canabinoides. E já foi demonstrado experimentalmente que essa maior sensibilidade se deve a uma maior quantidade de receptores canabinoides no sistema nervoso dos cães. O objetivo desse trabalho foi avaliar o nível de conhecimento dos médicos veterinários e também dos estudantes dos últimos 2 anos de medicina veterinária sobre o uso terapêutico dos canabinoides. E para isso foi utilizada a plataforma Google Forms, em que foram distribuídos via e-mail os formulários para os participantes responderem. E falando sobre os resultados da pesquisa, com relação ao conhecimento sobre a legislação referente ao uso de medicamentos à base de canabinoides, a taxa de erro para médicos veterinários foi de 50%, enquanto para estudantes a taxa de acerto foi de apenas 34,4%. E a resposta correta nesse caso seria de que o uso é autorizado apenas para fins científicos. Sobre qual canabinoide apresentava maior potencial terapêutico para cães, a taxa de acerto foi de 100% para médicos veterinários, enquanto para estudantes foi de 78,1%. E nesse caso, o canabinoide que apresenta maior potencial terapêutico é o canabidiol. E sobre qual componente apresentava o maior potencial tóxico para cães, a taxa de veterinários se manteve em 100% de acerto, enquanto para os estudantes foi de 50%. E se tratando de toxicidade, o delta-9-tetrahidrocannabinol ele se mostra o mais tóxico. Quando perguntados sobre os canabinoides serem efetivos como analgésicos, os estudantes eles tiveram apenas 5,9% de respostas corretas, enquanto os médicos veterinários apresentaram 100% de acerto. Sendo a opção correta, que apesar de haver evidências tanto para roedores quanto para humanos, não existem evidências suficientes que sustentem o uso dos canabinoides como analgésicos em cães. Com relação aos efeitos anticonvulsivantes, os veterinários eles obtiveram uma taxa de acerto de 50%, enquanto a dos acadêmicos foi de apenas 18,8%. E nesse caso, apesar de terem sido identificados roedores e humanos os efeitos anticonvulsivantes, não há evidências desses efeitos para cães. E já sobre os efeitos de comportamentos análogos à ansiedade, a redução desses efeitos, os veterinários apresentaram também uma taxa de 50% de acerto e os estudantes de 34,4%. E nesse caso, não há evidências bem estabelecidas desse efeito para cães. E a partir dos resultados obtidos, o que se pode observar é que há uma moderada variação entre o conhecimento dos participantes já formados, tanto sobre as legislações quanto sobre os usos terapêuticos, o que pode indicar uma baixa divulgação do assunto, tendo em vista que os participantes que responderam esse formulário, eles já eram formados há mais de 10 anos. E além disso, a baixa participação também dos veterinários ao formulário mostra uma certa insegurança ou então despreocupação com o tema. E já com relação à resposta dos estudantes, observa-se um desconhecimento sobre a legislação e também um lapso sobre os riscos de utilização e também de recomendações terapêuticas, o que gera uma preocupação sobre a liberação do uso terapêutico de medicamentos à base dos canabinoides, na vez que os futuros médicos veterinários eles se mostram despreparados para prescrever de uma forma consciente esses produtos. E além disso, sabe-se que a pesquisa sobre canabinoides ele é um setor em rápida expansão, porém ele ainda apresenta muitas limitações, tanto por conta da legalidade do uso, falta de produtos regulamentados, evidências clínicas e também, principalmente, sim, questões éticos morais. E dessa forma, a utilização da medicina veterinária ela precisa ser repensada para um futuro em que haja um conhecimento mais amplo, tanto por parte dos médicos veterinários quanto por parte dos estudantes. Muito obrigada pela atenção.